Pois é, e além da Sheila Sodré, nossa querida Sheila Sodré, hoje o Café com Direito também ganhou reforço, né? O advogado trabalhista e presidente da Comissão da Justiça do Trabalho e conselheiro da OAB Paraíba, Rodrigo Dalboni Lopes Blessos. Bem-vindos, Rodrigo Balboni. Sheila Sodré, querida, seja bem-vinda aqui mais uma semana com a gente. Hoje eu vou ter que socorrer muito a ele, não só pela voz, mas pela capacidade técnica do colega. Sheila tá rouca, né? Tá com a voz meio... Eu também, até falhou um pouquinho agora no começo do programa, mas é isso aí. A gente vamos embora. Não tem feriado, não. Não tem feriado, não. Para começar essa conversa, os trabalhadores, está todo mundo com medo, né? Porque com relação à segurança no ambiente de trabalho, como é que vocês avaliam, assim... O espírito do ambiente de trabalho. Começou agora, tem o quê? Vai fazer uma semana, é isso? É, mais ou menos isso. Vai fazer uma semana, 4 dias, literalmente. Alguns dias, né? Exatamente. Bom dia a todos, né, Sheila? Bom dia, Rodrigo Dalboni. Olha aí para os nossos telespectadores. Entende tudo, né, Sheila? Tô tranquila. Estamos em boas mãos e você também, telespectador. Primeiramente, é um prazer, né, estar aqui com vocês e a gente poder bater esse papo sobre esse momento, essa conjuntura em que o Brasil está sendo colocado por meio dessa alteração legislativa, que é a chamada nova CLT, que vem trazendo para o mundo do direito do trabalho, para o conceito do direito do trabalho, novas realidades de contratações, novas modalidades de demissões e uma nova sistemática de aplicação dos conceitos basilares do direito do trabalho. Rodrigo, só para a gente, uma dúvida até que eu tenho, mundialmente, assim, nesse cenário mundial, em outros países, enfim... Esse sistema de trabalho, o Brasil, ele se inspirou em outros países? Porque, assim, a gente está todo mundo com medo, achando que a gente está, talvez, regredindo ou... Vai ter um prejuízo a longo prazo. Enfim, como é que é esse cenário comparado com outros países? Fazendo um panorama, realmente essa pergunta foi muito importante e muito boa, porque eu tenho certeza que os nossos telespectadores estão todos aflitos e atentos também, né? Nós entendemos aí, no passar desse processo legislativo, da implementação da reforma trabalhista, um assodamento, algo muito rápido, sabe, Sheila? Foi, sem muita discussão com a sociedade, como está sendo com a Previdência, apesar de nós não termos vozes. Exato, mas a sociedade tem que participar. Olha o que nós estamos fazendo hoje Como é que aqui. A sociedade pode participar? Fazendo o que nós estamos fazendo hoje aqui. Debatendo, discutindo. Esse debate, essa discussão, hoje é um dia de feriado, é um dia em que normalmente os trabalhadores estão em casa nos assistindo, então hoje é um dia em que todos os trabalhadores têm que estar realmente antenados nesse nosso bate-papo. Como você me fez a primeira pergunta, com relação a um panorama mundial com relação às novas tendências do direito, em especial do direito do trabalho. Nós vivemos hoje realmente um momento de mudanças globais, em especial pelas questões da conectividade telemática, o celular, ou mesmo a comunicação mais imediata, tem feito realmente com que a globalização se implemente, inclusive no mundo do direito do trabalho, que é natural. As relações estão alterando, né? Hoje é natural as pessoas estarem a todo momento com o celular se comunicando, ativamente trocando ideias. Então, não poderia ser diferente do mundo do direito do trabalho. Teria que ter realmente essa similaridade, mas o Brasil, ele tem estrutura para isso? Isso, então, justamente isso. Nós hoje vivemos no Brasil algo que, independente da modernização das comunicações, as nossas relações interpessoais não alteraram-se tanto. A nossa realidade social, ela ainda se mantém um pouco similar com aquilo que nós tínhamos há anos atrás, né? E então, a nossa realidade legislativa, ela não pode avançar mais rápido do que a filosofia da sociedade anda, né? Eu sempre analiso a questão das mudanças de lei juntamente com mudanças de conceitos pessoais. É complexo demais uma lei tentar mudar a sociedade. De uma forma brusca. Não é o inverso. A lei ela é mais lenta. Isso. Quando a sociedade já fez toda a alteração, aí você vai e legaliza. Organiza. Né? Se organiza, cobra, porque o fato já existe. Exatamente. E aí ela vai. A forma como vem de cima para baixo. Vai! A reforma trabalhista, nós observamos que foi mais ou menos isso. Então, num panorama geral, essa regra legislativa, essa mudança, ela não se amolda à nossa realidade social hoje. Ela talvez se amolde à realidade social de outros países, independente da globalização. Por isso que eu comecei a colocação falando da globalização, porque o que nós observamos hoje, por exemplo, no Canadá, o que nós observamos hoje, Sheila, por exemplo, na Europa, em países da Europa,
talvez se amolde essa realidade legislativa, onde o trabalhador possa ter um diálogo maior com o seu empregador, onde o empregado tenha mais voz e mais respeito. Vamos então, Rodrigo e Sheila, mostrar mais na prática, aproveitar esse tempo que a gente tem aqui, que é curtinho, para mostrar aí que a gente pontuou 10 mudanças, as 10 mudanças mais importantes da reforma trabalhista, e vamos explicar, né? Desirê, quais são aí o primeiro ponto? Porque aqui tá ruim até para ler, viu? Vamos botar na tela cheia aí. Vamos lá, quer levantar? Vamos levantar aqui para explicar, peraí, que a gente não estava conseguindo ver, mas ó, primeiro ponto aí importante, vale o que for combinado entre empresa e trabalhador. O que mudou aí nisso? Como era e como vai ser rapidinho? Então, olha só, bem rapidinho. Aquilo que efetivamente for pactuado, combinado entre o patrão e o seu empregador, né, o empregado e o seu empregador, será mais válido do que aquilo que a regra legal diz. Por exemplo, a questão da jornada de trabalho. O trabalhador pode até achar que uma jornada de trabalho de 12 horas contínuas por 36 horas de intervalo pode até ser bom. Mas o que tem que ser avaliado é que aquela atividade pode, de repente, estar causando uma lesão no trabalhador. Ele pode estar muito tempo exposto a uma situação que seja prejudicial. Então, pode o trabalhador combinar com o seu empregador agora, de modo até individual, situações, por exemplo, da jornada. Não precisa fazer um contrato formal. Tem que ser feito um contrato formal. Tem que estar estabelecido. Tem que estar estabelecido. Por exemplo, a carteira é o lugar onde se registra essas regras. Então vai continuar tendo essa formalização. Tem que haver. Tem que haver a garantia da relação de trabalho. Esse é outro ponto importante com relação a esse tema do acordado sobre o legislado, que é a coisa também não está solta dessa maneira. Por quê? Porque o empregador também tem que entender que algumas formalidades ele tem que observar, porque senão ele não vai ter como provar aquilo que foi combinado. Então, tanto o patrão como o empregado, talvez agora tenham que entender que algumas dos procedimentos administrativos, o empregador tem que ter. Isso, Sheila, eu sempre coloco para as pessoas que falam, mas a Justiça do Trabalho é muito punitiva, é muito protetiva. Não é que ela é muito punitiva, não. É que ela tem que ter um caráter, efetivamente, de proteção do trabalhador. E o trabalhador agora também... E aí foi insuficiente nessa relação, não tem como não tem que guardar documentação. Segundo ponto aqui, acabou a obrigação do empregado pagar imposto sindical. Exatamente, são os dois pilares, conceitos, Sheila, dessa mudança. Que é, o primeiro, fazer com que o empregado e o empregador negociem as cláusulas de modo pessoal e afastar os sindicatos dessa relação. Então, os sindicatos estão, assim, digamos, enfraquecidos. Se continuar do jeito que está e o sindicato não fazer um trabalho diretamente com a sua categoria, de fortalecer e de chamar, ele vai enfraquecer. É o momento que o sindicato tem de ganhar força porque e coisas que não se faziam antes. Ele vai ter que reconstruir. Não tem que esperar até alguma mudança, não. Ele tem que correr. O sindicato agora ele tem que chegar mais próximo. Ele tem que ser mais atrativo. Os sindicatos agora terão que ter motivações dos trabalhadores se sindicalizarem e fazerem, inclusive, o pagamento do imposto sindical, sim. O trabalhador pode continuar fazendo o pagamento do imposto sindical. Ele não é obrigado, mas ele pode fazer para fortalecer a sua própria categoria. Inclusive de modo coletivo na empresa. Imagina uma empresa, Sheila, que tenha 300, 400 funcionários, aonde de modo individual perante ao empregador, mas coletivo perante aquela empresa, eles podem combinar em que um percentual pode ser remetido para o sindicato, porque o que o trabalhador tem que entender é que os sindicatos são importantíssimos para a manutenção. Mais do que nunca. Mais do que nunca. Agora, vamos só passar, porque eu estou vendo que o tempo é corrido e o conteúdo é importante. As férias. Férias em 3 períodos. Olha só, as férias é uma outra questão vinculada à segurança e proteção do trabalhador. A saúde, né? A saúde, porque o trabalhador ele tem que se reestabelecer. É um momento em que ele se reenergiza. Então, a partir de agora, a partir de 11 de novembro, sábado, está sendo oportunizado ao empregador e o empregado também fazerem um ajuste. Negociar. Agora tem uma questão que eu preciso perguntar e deixar claro. Por exemplo, a gente sabe que o período aquisitivo das férias é de 1 ano. Certo. Tá? E aí o gozo dele, você tem 1 ano para poder gozar. Então vamos pensar o seguinte, o trabalhador que está nos assistindo agora, que está mais ou menos já para tirar férias agora em janeiro. Como vai ficar essa situação? Porque o período aquisitivo dele está ali no passado, anterior, já passou. A regra anterior. Não é... Como é que vai ficar essa situação? Olha só, Sheila, essa pergunta é muito legal e interessante. Nós temos 2 alterações nessa mudança trabalhista. São alterações que a gente chama de matéria de mudanças materiais. Por exemplo, a questão da jornada 12 por 36,
a questão da gestante poder executar atividades insalubres, isso aí são mudanças materiais. Mas nós tivemos mudanças processuais no corpo dessa mudança legislativa. E as mudanças processuais, elas passam a ter vigência no tempo... Imediato, no tempo em que ela toma vigência, a partir de 11 de novembro. Então, Sheila, respondendo essa situação, o trabalhador que está na fase já de gozo do período de férias, em que ele já tenha o período aquisitivo, porque é o seguinte, não é porque o trabalhador completou um ano de empresa que ele pode imediatamente sair de férias. Ele tem mais um ano para a empresa organizar isso, né? Ele só não pode deixar vencer as segundas férias. O segundo período, isso continua tudo. Então, a realidade é o seguinte, com 1 ano e 11 meses, o trabalhador tem que sair, tem que se preparar para as férias. Então, nesse momento, esse trabalhador já pode, esse de hoje, que já tenha período aquisitivo, já pode estar negociando com o seu empregador a divisão das férias que agora... Em 3 vezes? Em 3 momentos. Sendo que um desses momentos não pode ser inferior a 14 dias. E os outros 2 períodos de férias, um deles não pode ser inferior a 5 dias de descanso. A gente teria que passar aqui, acho que umas 2 horas, né? Como eles mesmos falaram, foi quase uma nova CLT. É uma nova CLT. Vamos dar uma respiradazinha, mas na volta o tema continua em pauta. Vamos aproveitar, para você enviar as suas perguntas, vou pegar o celular ali para dar uma olhada no WhatsApp. E nossa pausa é bem rápida, porque esse assunto, tá bombando. Volto já.